Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho do assunto mais comentado, que é a pandemia. Quando antes de 2020 ouvimos falar em pandemia? A palavra pandemia vem do grego e significa um acontecimento que afeta a todos. Em termos de saúde pública, pandemia trata-se de uma doença que acomete indivíduos em diferentes partes do mundo de forma simultânea e com uma transmissão sustentável, ou seja, passando de uma pessoa para a outra. Se prestarmos atenção no que os especialistas falam hoje e já falavam anteriormente, uma pandemia era uma situação já prevista. Por quê? A gente sabe que hoje, a cada ano, surgem 5 novas doenças nos humanos e 3 delas têm origem animal. Nós hoje estamos cada vez mais próximos dos animais, sejam eles de vida selvagem como animais domésticos, né? Isso facilita muito que os micro-organismos circulem entre pessoas e animais de uma forma muito fácil. Além do que, agressões ao meio ambiente, como poluição, contaminação de água, contaminação do solo, favorece que os animais fiquem mais doentes. E isso, consequentemente, nos favorece ficar mais doentes também. Além de que, hoje todo mundo viaja a todo momento para quase todo lugar do mundo, né? As pontes aéreas estão disponíveis para pessoas que viajam profissionalmente ou mesmo de forma para lazer. Obviamente que ninguém imaginava, apesar de todos os especialistas terem alertado, que estaríamos enfrentando uma pandemia com essa gravidade atualmente. O mundo já presenciou pandemias fatais, como as que estamos vendo hoje. No século XIV, todos já ouvimos falar sobre a peste bubônica ou peste negra, que assolou o mundo e estima-se que matou quase 1/3 da população europeia. Naquela época, eles viveram uma situação de medo parecida com o que vivemos hoje. As pessoas tinham medo de sair de casa e serem contaminadas. Ninguém sabia de onde estava surgindo a moléstia. Ela é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis e a transmissão se dá através de pulgas de ratos contaminados. Gente, se a gente imaginar como que seria a cidade no século XIV, era praticamente um lixão a céu aberto, né? A higiene, não existia saneamento básico, as pessoas não tinham instrução e nem condições de ter uma higiene como a gente sabe hoje, né? Então, as pessoas, provavelmente, muitas delas tinham pulgas, e as pulgas traziam essa bactéria que estavam nos ratos contaminados para os seres humanos. E aí, de uma pessoa para outra, a transmissão se dava através das secreções, saliva, espirro e secreções das feridas. Imagina o que não foi essa peste naquela época. Então assim, foi dali que surgiu a necessidade de não ter mais os parentes à beira dos leitos dos enfermos. Foi dali que surgiu também que não podia mais se reunir para as cerimônias de funerais. Além de que os médicos se transformaram em figuras estranhas, digamos assim. Foi daí que surgiu talvez os primeiros EPIs, porque os médicos os cuidadores passaram a usar roupas de couro para evitar que as secreções dos pacientes ficassem impregnadas nos tecidos das roupas, luvas de couro, e também eles começaram a usar umas máscaras que hoje tem até desenhos mostrando que elas tinham o bico semelhante de um pássaro. Essas máscaras eles preenchiam com uma mistura de ervas e especiarias chamada teriaga. Por que eles faziam isso? Porque ninguém sabia de onde vinha a doença, né? Eles acreditavam que a moléstia vinha dos odores fétidos que tinha na cidade, ou seja, estava presente no ar, cheiro ruim, eles achavam que vinha daí. E, teoricamente, essas máscaras fariam como uma filtragem do ar, purificando.
Então foram daí que surgiram os primeiros EPIs. Gente, quem nunca ouviu dizer da gripe espanhola, né? Diferente da peste, ela não era causada por uma bactéria, e sim por um vírus, vírus influenza tipo A H1N1. Foi uma infecção tão grave que acometeu milhões de pessoas e também causou milhares de mortes. Ela não era espanhola, na verdade. Essa gripe ela foi identificada durante a Primeira Guerra Mundial, numa base militar americana, e ela foi conhecida por espanhola porque os países que estavam com seus soldados doentes não queriam expor essa fragilidade para os seus oponentes. Então a imprensa era censurada naquela época. Como a Espanha era um país que não participava dos conflitos, a imprensa pôde livremente divulgar ao mundo o que estava acontecendo. Por isso que ela foi conhecida como gripe espanhola. Foi então nessa época que começou a surgir os informes organizados e publicados por órgãos de saúde com recomendações de higiene para a população, recomendando que não se fizesse aglomerações, recomendando que se higienizasse bem o nariz, a garganta, recomendava-se o uso de receitas de remédio caseiro, como por exemplo, vaselina, fazer inalação com vaselina mentolada, também gargarejos com sal e água iodada. Dizem até que foi daí que surgiu a caipirinha, uma receita caseira para amenizar o sintoma da gripe, com limão, mel e cachaça. E, gente, foi daí também que a gente viu as autoridades negando a existência de uma pandemia. E aí, quem nunca ouviu dizer da gripe suína? O perigo de ontem. Em 2009, o mundo já foi acometido por uma variação também do vírus influenza que preocupou as autoridades e a Organização Mundial de Saúde. Nessa época também teve restrições de circulação de pessoas. As que vinham de outros países, nos aeroportos, começaram a tomar cuidados para evitar a disseminação da gripe. Nós não ficamos sabendo pela imprensa e nem pelos meios de divulgação, como internet, como a gente está vendo hoje com relação ao Covid. Porque naquela época a internet não era o que é hoje e também não tínhamos o WhatsApp. E nós temos que lembrar, gente, que os vírus são os micro-organismos mais fáceis da transmissão entre animais e humanos. Eles são micro-organismos muito adaptáveis e facilmente transmissíveis de uma espécie para outra. Quando passa um vírus de um animal para a espécie humana, geralmente o nosso sistema imunológico dá conta de resolver o problema. Mas quando isso não acontece, os resultados podem ser devastadores. Estamos vendo hoje um vírus novo assolando o mundo. Estamos enfrentando a pandemia da Covid-19 e esse é um assunto que nós vamos começar a abordar nos próximos vídeos. Um beijo a todos.